E a gente continua falando de saúde aqui no Hoje em Dia. Agora nós temos o quadro Você e o Doutor, que hoje fala sobre doenças fulminantes, as principais causas de mortes súbitas. E uma delas é o infarto. Um inimigo silencioso que ameaça pessoas de todas as idades, anônimas ou famosas, atletas ou sedentárias. Tragédias que muitas vezes acabam no noticiário, como mostra a reportagem. Uma descarga de adrenalina, emoções fortes, um estresse elevado, problemas no coração sem que a pessoa saiba. O que pode levar uma pessoa a morrer de repente? Uma tentativa de assalto a uma farmácia teve um final inesperado na zona leste de São Paulo, no mês passado. O assaltante sofreu uma parada cardíaca e morreu na frente da vítima. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Nesse momento, para a surpresa da vítima, o homem passa mal, perde o equilíbrio, cai. Assustada, a mulher foge. O homem morreu no local. Até mesmo as pessoas que têm bons hábitos de vida e que praticam exercícios não estão livres do problema. Um lutador acostumado às vitórias no jiu-jitsu e no MMA e que colecionava títulos internacionais. Felipe Mira, de 26 anos, teve um mal súbito após uma corrida na academia em Florianópolis, Santa Catarina, e morreu em 2013. A academia mostrou o exame médico de Felipe, feito há menos de um ano, que o liberava para a prática de atividade física. Mas, segundo o laudo médico, o lutador morreu devido a uma parada cardíaca. Ele sofria hipertrofia cardíaca, uma doença que causa o aumento do miocárdio, o músculo do coração. Com o excesso de exercícios, o órgão ficou maior e muito sobrecarregado. No episódio mais triste do Campeonato Brasileiro em 2004, o jogador Serginho, do São Caetano, passou mal durante uma partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O zagueiro sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu com apenas 30 anos de idade. Vários famosos deixaram os fãs perplexos pela forma brusca com que partiram. 2 meses antes da Copa do Mundo no Brasil, o narrador Luciano do Vale também sofreu um mal súbito. O jornalista tinha 66 anos e começou a passar mal durante um voo até Uberlândia, Minas Gerais. Luciano do Vale chegou a ser socorrido por um médico no aeroporto, mas não resistiu e morreu no hospital. O dono do sorriso largo e do vozeirão inconfundível também faleceu pela mesma causa, aos 75 anos, em 2014. O corpo de Jair Rodrigues foi encontrado por funcionários da família na sauna da casa em que ele morava, em Cotia, região metropolitana de São Paulo. O cantor havia feito uma bateria de exames 3 meses antes de morrer e nenhum problema havia sido identificado. Você viu aí, né? Pode acontecer com todo mundo, não importa se é atleta, se é uma pessoa mais sedentária. Agora, o que acontece com o nosso corpo no momento do infarto? O Dr. Sprois vai tirar todas as nossas dúvidas e ainda AVC, embolia pulmonar, doenças fulminantes. Esse é o tema do Você e o Doutor de hoje. Não sai daí, que é um assunto que interessa a todos nós. Depois do intervalo, a gente volta já. Disse. Infarto, AVC, embolia pulmonar. Doenças silenciosas e muitas vezes fatais. Doutor Antônio Sprois, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para começar falando do infarto, o que acontece, doutor Sprois, com o nosso corpo no momento do infarto? O que acontece é o seguinte, Renata. Aqui é o coração. O nosso coração é um músculo que fica batendo 24 horas, igual o músculo do braço. E ele é irrigado por várias artérias chamadas coronárias. Olha o que acontece no momento do infarto. Tem uma obstrução aqui na artéria. Essa artéria fecha o fluxo de sangue, o sangue não vem para cá, para essa região do coração, e olha o que acontece aqui, olha, essa região do coração morreu, ela não volta mais. Se você pega uma artéria maior agora, pega uma artéria grandona como essa daqui, se ela entope, toda essa região do coração morre. E agora, os casos de morte súbita e infarto fulminante, uma artéria muito grande como essa daqui, como a descendente anterior, bloqueia o sangue, toda essa região do coração, como vocês estão vendo aqui, morre, apodrece, não volta mais. E aqui a pessoa morre subitamente. Pode estar dormindo, pode fazer atividade física, pode estar andando na rua, morre subitamente. Agora, doutor, no momento do infarto, o que a pessoa sente? Dói em algum lugar? Então, normalmente aqui do meu lado direito, a gente tem uma pessoa de frente. Essa é a região principal que o coração dá dor.
A dor vem no peito, sobe para o pescoço, pode vir para o braço. E aqui na região de trás, das costas, muitas vezes a pessoa pode ter somente dor nas costas. É por incrível que pareça, mas muitas vezes parece que é dor na coluna. E a pessoa pode estar tendo um infarto. Então, por isso que é importante a gente reconhecer quais são os fatores de risco para quem pode ter essa doença. Em primeiro lugar, o cigarro. A gente sabe que quem fuma, 5 vezes mais infarto. As gorduras altas no sangue, a pressão alta, é muito importante saber que o sal da cozinha faz muito mal. A dieta inadequada com gordura, a idade, quanto mais velha a pessoa é, mais a incidência de infarto. E a gente sabe que os adolescentes e os jovens também estão tendo infarto pelo modos de vida. O sedentarismo é uma das coisas mais importantes. E, finalmente, o histórico familiar. Então, esses são os fatores de risco. Você falou em sedentarismo, doutor. Sim. Aqueles atletas de final de semana, vou reunir todo mundo, vou jogar uma bolinha no domingo. Então, Corre risco? esses atletas de fim de semana são os que mais têm problema de saúde. Tanto problema de pulmão, coração e cérebro, como eu vou falar já já, do acidente vascular cerebral. Não faça atividade física só de fim de semana. Tente treinar 3 a 4 vezes na semana para depois você jogar seu futebol. Até uma simples andada ou corrida durante o dia. Uma caminhada, Renata, Precisa já é... fazer exame antes? Sim, para saber se está tudo ok? Claro que precisa. Não só exames de sangue, para ver como que está o colesterol, mas ver a pressão arterial. Hoje a hipertensão no Brasil é epidemia e quem tem pressão arterial alta não toma nem remédio para cuidar da pressão. Então, por isso que a gente trouxe esse quadro especial para falar que essas doenças fulminantes, elas podem ser evitadas com um simples check-up anual. E por que as mulheres hoje estão morrendo mais, doutor? O que está acontecendo com a gente? A mulher tem 2 problemas. Ela tem estrógeno e progesterona, esses 2 hormônios são fatais. E a outra coisa que a mulher tem, ela está no mercado de trabalho. Hoje a gente vê que a mulher trabalha às vezes muito mais do que o homem. Então ela tem um fator emocional, psíquico muito grande, muito agravado e com os hormônios que ela carrega dentro do corpo. Sem contar com a pílula anticoncepcional, que a pílula anticoncepcional é um problema sério para a saúde da mulher. Olha só, um outro tema do Você, o Doutor, de hoje é o derrame ou AVC, o acidente vascular cerebral. Mais uma das doenças fulminantes que, infelizmente, já ocuparam muitas manchetes. Dá uma olhada. Tabagismo, câncer e as longas viagens aéreas que obrigam a pessoa a ficar muito tempo sem movimentar as pernas são os principais fatores de risco para a embolia. Foi o que aconteceu com o ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2011 aos 61 anos em casa, no Rio. Marcos Paulo já havia passado por uma cirurgia para remover um tumor no esôfago. Também fez uma viagem de Manaus para o Rio pouco antes de falecer. O escritor João Ubaldo Ribeiro morreu aos 73 anos, vítima de embolia pulmonar em casa, no Rio, em 2014. O membro da Academia Brasileira de Letras já havia sido internado por causa de problemas respiratórios e chegou a reduzir o número de cigarros, mas não parou definitivamente de fumar, como os médicos orientaram. O galã de novelas dos anos 80, Rodolfo Bottino, também foi vítima de embolia pulmonar. O ator e chefe de cozinha tinha 52 anos e estava internado num hospital em Salvador para se submeter a uma cirurgia no fêmur. Bottino era portador do vírus HIV e se curou de um câncer de pulmão em 2006. Nós tivemos um problema, acabou entrando primeiro o VT sobre embolia pulmonar, que também será tratado aqui pelo Dr. Antônio Spreuser. Já já ele fala sobre o AVC ou derrame e também mais sobre embolia, mas isso é logo depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia e o assunto hoje do Você, o Doutor, são doenças fulminantes. Antes do intervalo, nós vimos alguns exemplos de famosos que tiveram a embolia pulmonar e que nesses casos foi fulminante e levou todos à morte. Doutor, o que é exatamente a embolia e o que acontece no nosso corpo? Nós temos vários tipos de embolia, mas agora eu vou falar da embolia pulmonar causada por um trombo, que é a chamada trombose. Aqui vocês estão vendo na perna a formação de um trombo, que é um coágulo que forma aqui. Esse coágulo, ele fica duro, dá a trombose, ele sai, você vai andar, vai caminhar, ele sai, aí o nome dele já é êmbolo. Esse êmbolo vem, sobe, ele sobe, olha aqui, ó, esse coágulo bem grandão aqui é um êmbolo.
ele sobe, entra no coração direito, coração direito bomba o sangue e esse êmbolo agora entra dentro do pulmão, na artéria pulmonar. Pode ser desse lado ou desse lado também. E a embolia pulmonar, quando entra o coágulo aqui dentro do pulmão, toda essa parte do pulmão não vai funcionar. A pessoa respira, mas esse ar não entra, esse oxigênio não entra no sangue. E a pessoa pode morrer em segundos. Por isso que quem tem embolia pulmonar tem que ser tratado imediatamente com drogas que a gente chama de trombolíticos, que dissolvem o coágulo. Eu vou explicar isso depois melhor no acidente vascular cerebral. Mas é só entender que a embolia pulmonar pode acontecer em pessoas acamadas muito tempo em hospital ou em casa, pessoas que têm câncer, fazem radioquimioterapia, cirurgias de prótese de fêmur, de quadril e câncer em geral. Toda vez que o nosso sangue coagula mais rápido, tem chance de dar esse tipo de doença chamada embolia pulmonar. Olha só, uma outra doença que atinge muitas pessoas, que é fulminante, é o AVC, ou também popularmente conhecido como derrame. O doutor vai falar sobre esse tipo de doença, mas antes a Renatinha tem um recado pra gente. No quadro Você é o Doutor, nós estamos falando sobre doenças fulminantes. Agora nós vamos ver alguns casos de famosos que sofreram com o derrame ou o AVC e infelizmente partiram, que levaram à morte. Vamos ver. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte no Brasil. Em 2013, Emílio Santiago morreu aos 66 anos no hospital onde estava internado, no Rio. O cantor e compositor teve uma isquemia, quando falta circulação de sangue no cérebro. Um lutador de MMA morreu pouco antes da pesagem para uma disputa no Rio de Janeiro em 2013. Leandro Caetano Feijão, de 26 anos, também teve um acidente vascular cerebral. O atleta passava por um período de perda de peso para poder competir. Um dia antes da pesagem, o lutador teria feito sauna, jejum e imersão em água quente, além de tomar diuréticos, sem acompanhamento médico. Leandro se sentiu mal quando estava na sauna. Foi socorrido, mas não resistiu. A modelo Kate May, de 34 anos, famosa por trabalhar numa revista masculina e pelo sucesso nas redes sociais, morreu depois de sofrer um derrame. Ela havia procurado atendimento médico pouco antes de falecer, com dores no pescoço. AVC, derrame, o que acontece no nosso corpo? Por que isso é tão fulminante? O doutor conta pra gente logo depois do intervalo, a gente já volta. 11 horas mais 36 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje em dia continua atualizando você com o noticiário do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Você se lembra daqueles universitários que usaram creolina em trote? Pois muito bem, eles foram suspensos da faculdade. 15 universitários suspeitos de terem jogado creolina em larvicida nos calouros de agronomia foram suspensos da faculdade em Vilhena, no sul de Rondônia. Durante o trote aplicado no último dia 15, 6 pessoas tiveram queimaduras graves pelo corpo causados por produtos químicos e precisaram de atendimento médico. De acordo com a faculdade, os alunos que machucaram os colegas estão proibidos de frequentar a instituição por 10 dias. Na minha opinião, é muito pouco. Uma criança ficou pendurada na sacada de um prédio na China, presa com a cabeça na grade. Um pedestre nota o menino e corre para salvá-lo. O homem escala o prédio até o 3º andar. Outras pessoas também sobem para ajudar. Depois de 10 minutos, eles conseguem empurrar o garoto de volta para a sacada. A mãe teria deixado o filho dormindo sozinho em casa. Impressionante essa imagem, impressionante realmente, e se não fosse essa mobilização popular, talvez a sorte dessa criança pudesse ter sido diferente. E olha, já está valendo! Trabalhadores desempregados podem andar de graça no transporte público de São Paulo. O benefício vale para quem recebeu a última parcela do seguro-desemprego há no máximo 3 meses e permite até 8 embarques por dia nos ônibus de São Paulo. A solicitação deve ser feita no site do bilhete único na internet. Caso o passageiro volte a trabalhar nesse período, ele deve informar a SP Trans para que o benefício seja cancelado.
E a Justiça Federal determinou o bloqueio de 500 milhões de reais da mineradora Samarco. O destino do dinheiro deverá ser para recuperar o meio ambiente, as redes de saneamento, abastecimento de água e as escolas da cidade de Barra Longa, na região central de Minas Gerais. Os projetos devem ser apresentados pela Samarco, pela Vale e pela empresa australiana BHP em até um mês. E a restauração, segundo a Justiça, deve ser feita em 6 meses. A Samarco informou que foi notificada e vai tentar reverter a decisão na Justiça. No desastre, 17 pessoas morreram e outras 2 ainda estão desaparecidas. Hoje, a Polícia Civil deve apresentar a conclusão do primeiro inquérito sobre o rompimento da barragem. E um novo exame de sangue promete descobrir problemas cardíacos e evitar mortes súbitas. O teste desenvolvido pela Fundação Britânica do Coração analisa um grupo específico de genes e, assim, detecta doenças até então desconhecidas pelo paciente. Só no Reino Unido, os problemas cardíacos hereditários afetam mais de 500 mil pessoas. Atualmente, os testes analisam um pequeno número de genes e os resultados costumam ser muito demorados. Esse novo método é capaz de analisar 174 genes e, por enquanto, está sendo testado em 40 pessoas por mês em 2 hospitais da Inglaterra. Dr. Sproisser, esse é um grande avanço. Em breve poderemos ter esses testes aqui no Brasil? É sim, César, porque atualmente a medicina reconhece 10 a 12 genes que causam doenças muito importantes para o nosso coração, principalmente os fatores hereditários de pai para filho, famílias que têm problema cardíaco. Esse teste que está sendo feito com 174 genes, sem dúvida vai causar uma revolução na área da cardiologia e é sempre muito bem-vindo. Parabéns. Atenção, Ana Hickman, você que é fã do cantor espanhol Alejandro Sanz, ele deu um show de cavalheirismo durante uma apresentação no México. O músico estava começando a cantar quando viu uma fã sendo agredida por um homem na plateia. Olha aí, ó. Ele parou. Ele parou o show, desceu a escada ali e falou, ó, fora, fora, Aleja, fora, fora, vá, fora. Vai fora, palmas para ele. Ele pediu ajuda e com a ajuda dos seguranças ele expulsou o agressor dessa casa de espetáculos aí. Como se não bastasse, na volta ao palco, o cantor ainda se certificou de que a fã estava mais tranquila. Tranquilo, pediu desculpas e disse não aceitar nenhum tipo de agressão. Parabéns ao Alejandro Sanz, que é um ídolo internacional. Cara espetacular, realmente. Olha, o doutor Antônio Sproisser está falando no quadro Você e o Doutor sobre as doenças que realmente acabam matando de uma forma fulminante muitas pessoas. E ele vai falar sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame e que mata muita gente, principalmente aqui no Brasil. Mas antes, a Ana Hickman tem um recado para você. Olha, no quadro Você e o Doutor, o médico de família Antônio Sproisser está falando de um assunto que aflige milhões e milhões de brasileiros, a família brasileira de uma forma geral. E antes de fazer a próxima pergunta, doutor Sproisser, eu vou relatar aqui um testemunho. Minha avó materna sofreu 5 AVCs, 5 derrames cerebrais. Na época nós chamávamos de derrame. E por isso eu faço essa pergunta. O derrame ou o AVC, ele é mais comum nas mulheres do que nos homens ou é apenas impressão minha? É apenas impressão mesmo, porque tanto o homem como a mulher, os dois têm aproximadamente a mesma incidência de acidente vascular cerebral. E um fato muito interessante e ao mesmo tempo triste. No Brasil, a cada 5 minutos, uma pessoa morre de acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, que eu acabei de falar aqui. Então, a cada 5 minutos, nós brasileiros podemos morrer de AVC ou de infarto. São as 2 doenças que mais matam no mundo. E o Brasil não é exceção. No Brasil, a doença que mais mata é infarto, AVC e, em terceiro lugar, o câncer. Antigamente era o câncer, já não é mais.
Agora, Então, nós doutor, estamos falando de doença fatal mesmo. durante um AVC, o que acontece com o nosso corpo? O que acontece no AVC? Nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral. O primeiro tipo, e mais frequente, eu diria que 85% dos casos, nós temos o AVC isquêmico. Aqui é a artéria do cérebro, olha, na ponta da minha caneta, é a artéria vai entupindo, entupindo e fechou. Quando a artéria fecha, olha o que acontece dentro do cérebro. O cérebro tem essa região preta, que a gente chama de isquemia cerebral, e essa isquemia cerebral, dependendo do lugar dentro do cérebro, pode levar você à morte. Porque o cérebro é o aparelho que rege a nossa vida. Então, se essa região aqui for aqui no meio, você para de respirar imediatamente. E 15% dos casos é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Olhem vocês aqui o vaso sanguíneo, diferente desse que entupiu, esse aqui rompe. Se você tiver uma pressão alta aqui dentro desse vaso, ele rompe, ou mesmo um aneurisma cerebral, ele estoura e vai encher de sangue o nosso cérebro. E o nosso cérebro também não recebe oxigênio, como no infarto, como na embolia. O nosso tecido cerebral fica sem oxigênio e ele morre. E aí você pode ter os sintomas do AVC, que são gravíssimos também. Doutor, quem tem histórico familiar tem que ficar mais preocupado, tem que ficar mais atento? Então, o acidente vascular cerebral, a gente sabe que ele dá sinais e os familiares todos que têm um membro na família que teve um AVC, já tem que fazer uma série de exames. Por quê? Ele pode ter um AVC hemorrágico, esse que sangra. Então, os principais sintomas de que tem AVC agora, olha aqui, você perde subitamente a visão de um lado, só de um lado. De repente você vai dar risada, olha aqui para a minha boca agora, que é um teste muito frequente. Você pede para a pessoa dar risada, ela não mexe a metade do lábio, ela fala com você com defeito. Isso é um sinal de acidente vascular cerebral, ou seja, a dormência e fraqueza de um lado só do corpo. Isso é muito importante, por quê? O nosso cérebro, se você leva alguém para o hospital em menos de 3 horas, você consegue salvar ainda o cérebro. Se a pessoa começar a ter essa paralisia de um lado do corpo, imediatamente. Por você quê? percebeu, já vá para o hospital. Porque no Brasil, desde 2012, o Sistema Único de Saúde tem uma droga chamada RTPA, ou alteplase, que se eu injeto na veia dessa pessoa, eu posso dissolver o coágulo que está entupindo. E você volta a falar, e você salva uma vida. Então, hoje, acidente vascular cerebral no Brasil é epidemia e os hospitais têm esse preparo para ajudar a pessoa que está sofrendo o AVC. Agora, doutor, existe uma faixa etária em que a pessoa pode ter mais propensão a ter o AVC? Geralmente, a terceira idade é a que mais pega as pessoas com AVC, depois dos 60 anos de idade. Mas jovens e jovens adultos, a gente já está vendo na literatura médica e no pronto-socorro mesmo, acontecerem casos de meninas, mulheres, que tomam pílula anticoncepcional, o uso de drogas, a gente sabe que a cocaína é uma droga que pode favorecer infarto e AVC, então precisa tomar muito cuidado com os principais sintomas que eu falei aqui. Então vá para o hospital, vá para a unidade de pronto atendimento, seja observado, salva uma vida. Doutor Antônio Spreuser, muito obrigada. É um prazer, viu? O seu trabalho ainda não acabou. Acabou com a gente aqui no estúdio, mas ele agora vai direto para o chat do Hoje em Dia. Se você tem dúvidas, participe, converse com o doutor, tire todas elas.